Boa tarde, mais um Vibe Fashion começando na sua tarde, ao vivo e a cores aqui dos estúdios da Vibe. Boa tarde, minha gente, quintou aqui na Vibe. Ah, gente, ó, quintou, vou falar pra vocês aqui, eu tenho uns recadinhos pra dar hoje, tá? Mas o primeiro recado é que amanhã, dia 28, vai ter, como é que é? Pink Friday, lá da WePink, tá com vários produtos em desconto, só amanhã, dia 28, lá na WePink do Shopping Parque Sul. Então já anotem aí que amanhã, se os preços já são bons, amanhã vai ficar melhor ainda aí, Camila. A gente gosta das coisas da WePink, é amanhã. Amanhã é o dia, tá, minha gente? Então, ó, e hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente vai falar de um assunto mega polêmico, porque senão a gente nem sai de casa, né, Adriana? A gente nem sai de casa, minha gente. A gente vai falar aqui hoje sobre relacionamentos narcisistas. Que é um assunto muito polêmico, né? Porque às vezes a pessoa ela está vivendo aquilo, mas ela não percebe que ela vive aquilo. Ou ela está vivendo aquilo, mas ela não consegue sair dessa situação. Enfim, hoje o nosso querido psiquiatra Adriano Ganan está aqui de volta no Vibe Fashion para falar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico, tão delicado também, né? Assim como todos os assuntos que o doutor Adriano traz aqui para as nossas pautas, né, Adriano? Boa tarde, meu amigo. Obrigada mais uma vez pela sua presença. É sempre um prazer inenarrável te receber. Para esclarecer, explicar e contribuir, principalmente para falar sobre transtornos mentais e muita coisa que tem sido banalizada também, inclusive essa questão de narcisismo, né, que hoje em dia virou algo extremamente banalizado, né? Exatamente, eu ia falar sobre a palavra, né? A palavra, né? Narciso, aquela história toda. Mas assim, até uns anos atrás, né, Gana, a gente, quando falava, a pessoa é narcisista, que é aquela coisa quando ela ficava se olhando muito no espelho, queria muito ficar se olhando, né? E agora tem várias nuances, né, ali que são aplicadas, né, e são atribuídas a uma pessoa narcisista, né? Eu queria que você começasse a falar sobre isso. Maravilha. Então, eu acho que, a princípio, eu vou começar falando bem rapidamente, obviamente, sobre o mito de Narciso, né, que é da mitologia grega, que Narciso foi uma criança muito bonita, né, e tornou-se um adulto muito bonito, e quando ele era criança, a mãe dele levou ele para o oráculo para perguntar quanto tempo que o filho dela viveria, né, no caso, foi a mãe que levou. E o oráculo falou que ele viveria muito, ao menos que ele se conhecesse. E Narciso era muito bonito, todo mundo ficava apaixonado por ele, pela beleza dele, tanto os homens quanto as mulheres, e ele não se apaixonava por ninguém, ele desprezava todo mundo. Essa é a história de Narciso. Paralelamente ocorre a história da ninfa Eco, né, que Zeus, né, que é o grande deus grego, ele costumava dar umas fugidas, era a esposa dele, ele costumava dar umas fugidas, e aí encontrar com as ninfas, e uma vez a Hera foi atrás de Zeus e encontrou com Eco, que é essa ninfa. E a Eco tagarelava muito, e a Hera percebeu essa história, que a ninfa estava tentando boicotá-la, não deixar que a Hera entrasse, e jogou uma maldição nela. E a Eco, ela acabou, de tanta tagarela, ela ia sempre repetir a última palavra que ela falasse. E aí ela começou a viver nos bosques. Essa é a história paralela. Tá? Amaldiçoada foi viver nos bosques, sempre repetindo a última palavra. E Narciso, como era muito vaidoso, muito bonito, não se interessava por ninguém, um dia se aproximou de um lago e viu a sua própria imagem. E ele se apaixonou pela própria imagem e falou, nossa, como que você é lindo, como que você é belo, eu te amo. E nisso a Eco estava próxima, porque ela tinha se apaixonado pela beleza de Narciso, só que ela só repetia as últimas palavras dos outros. Então, quando ele olhava para a imagem e falava, nossa, como eu sou lindo, a imagem refletida falava também, você é lindo, eu sou lindo, eu te amo, e a imagem repetia, mas era a voz de Eco. E aí por isso que nas cavernas tem, né, quando a gente fala que a última coisa que repete é o Eco, né, porque Eco definhou, né, e ficou vivendo nas cavernas e virou um pedaço de pedra vivendo nas cavernas. E Narciso, dentro daquela vaidade dele muito grande, ele parou de comer, parou de beber, porque ele só conseguia olhar para a própria imagem. E foi o que o oráculo falava, né? Que a vida dele ia ser longa se ele não conhecesse a si mesmo. E ele se conheceu, definhou e morreu. Enfim. Então, na psiquiatria, a partir do século XIX, o narcisismo ele começou a ser identificado de pessoas que tinham uma alteração na parte do desejo sexual, que elas só conseguiam fazer sexo, aspas, com elas mesmas. Por exemplo, uma mulher, ela se achava tão atraente que ela só conseguia sentir o prazer sexual com ela, não com o outro. Um homem é a mesma coisa, através da masturbação, enfim, essa coisa. E aí, esse termo foi cunhado, tá, na psiquiatria, para essas pessoas que tinham esse tipo de distorção sexual, que elas não conseguiam se relacionar com outra pessoa sexualmente. Depois disso, veio na psicanálise, né, já no século XX, Freud, né, quando ele começa a identificar a questão do narcisismo nas pessoas. E Freud teve uma questão muito interessante, Michele, por quê? Hoje em dia a gente fala muito assim, o fulano é narcisista, como se o narcisismo fosse um traço patológico do outro e que se eu não sou narcisista, então eu sou saudável. Não. Pela psicanálise que cunhou realmente o termo narcisista, todos nós somos narcisistas.
Porque a criança tem o narcisismo primário. A criança nasce, tudo é feito para ela. Todo mundo chega para ela e sorri. Ela chora, ela ganha peito, ela se suja, ela limpa. Ou seja, a criança é o centro do universo. Ela não conhece outra coisa a não ser ela sendo o centro do universo. E depois a gente tem esse investimento narcísico nosso em outras coisas da vida, em outras áreas da vida, que é o narcisismo secundário. Só que com o desenvolvimento, ou seja, o narcisismo é uma estrutura de personalidade que faz parte da nossa personalidade, entendeu? Só que algumas pessoas desenvolvem isso de uma forma muito ampla e outras pessoas desenvolvem isso de uma forma muito minguada. A maioria das pessoas está dentro, né, de uma forma narcísica normal, que não é patológica. Se a gente for ver na psiquiatria o transtorno de personalidade narcisista, que hoje é o que se tem na psiquiatria, a gente define que é uma alteração de personalidade, ela comete uma pausa de 6% da população só. Mas hoje, qualquer tipo de relação, as pessoas falam, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, meu ex é narcisista, ficou cunhado, ficou banalizado. Né? E na psiquiatria não é dessa forma. Mas, se a gente for levar a questão das relações, né, com o narcisista, tudo, uma mãe narcisista. Não, ela não é uma mãe narcisista, ela já era narcisista antes de ter o filho. Ela só, quando ela tem um filho, ela passa a aplicar aquilo porque o filho é completamente dependente da mãe, né? Ela tem controle total sobre a criança até determinado tempo de vida. Então, na verdade, pela psicanálise, a gente sabe que o narcisista é uma pessoa que tem uma autoestima extremamente baixa e frágil, mas ele precisa construir uma máscara muito poderosa que ele não tem nem noção que a autoestima dele é baixa. Né? Na verdade, o narcisismo patológico é um mecanismo de defesa muito forte que a pessoa tem. Mas as pessoas têm que procurar olhar para uma pessoa narcisista por trás, porque é uma pessoa frágil, entendeu? Muito bom, gente. Ó, já tem aí uma definição que já quebrando paradigmas, né? Todo mundo é narcisista, né? Porque a gente chama as pessoas, porque fulano é narcisista, a gente acha que a gente não é, né, Adriano? Aí já começa, tá vendo? Vou pro intervalo e já volto, gente. Vibe Fashion, gente, antes de eu voltar aqui o meu papo com o Dr. Adriano Ganan, eu tenho que dar um recado aqui, que meu amigo Davi Tedesco me mandou aqui para passar aí para todos os ouvintes aí, pra galera do Vibe Fashion. Vamos lá. O poeta André Capilé vai lançar nesse sábado, dia 29, às 13 horas, lá no Sesc de Barra Mansa, seu novo livro de poesias, Infenso. A obra marca 2 décadas da sua trajetória no campo literário e reafirma sua escrita como um lugar de encontro entre política, ancestralidade e experimentação formal. Quem adquiriu o livro na pré-venda poderá levar seu exemplar para ser autografado lá no Sesc, e no local os livros também estarão à venda por R$ 55. Em Infenso, Capilé, ele articula tensões sociais e raciais, memórias coletivas, mitos e cantos de matriz africana, construindo um livro que desloca a perspectiva do eu e convoca uma visão comunitária do mundo. A obra reúne poemas que dialogam com tradições bantas, nagôs, provençais e populares, mesclando rigor formal, musicalidade e um constante exercício de fricção entre diferentes universos culturais. A coleção se abre com uma cestina, forma clássica de poesia ocidental, apresentada como estrutura mapa da travessia do livro, guiada pela figura de um barqueiro fantasma. A partir daí, Infenso percorre cenários e vozes diversas, dramas rurais, deslocamentos em Teu Nome, Terra Alarme, violência urbana e corpos atravessados pelo extermínio em Meninos do Ninho. Então é isso, gente. Ó, tem mais coisa para falar aqui, tá? Mas não vai dar para falar tudo. Amanhã, às 13 horas, lá no Sesc de Barra Mansa. Na manhã não, né? Sábado, dia 29, às 13 horas, no Sesc de Barra Mansa, lançamento do livro, tá? Do André Capilé. Então, quem quiser, pode chegar lá. E quem já comprou o livro, pode levar para o André autografar também, tá? Parabéns, André, por mais essa obra. Essa já é a 11ª obra da carreira do André Capilé. E, então, quem puder passar lá para prestigiar, né, esse escritor, esse autor, vai ser muito bacana, tá? Parabéns. Beijo, Davi. Obrigada pela notícia aqui, pela pauta, tá? Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o Dr. Adriano Ganan. A gente está falando aqui sobre relacionamento narcisista. E o Adriano falou aí, né, falou aí do narcisismo ali bem na sua raiz, né? E o quanto isso agora foi banalizado, né, Adriano? A gente parou aí. Hoje em dia, a palavra, né, o narcisismo, tem gente que fala e que, na verdade, nem sabe o que é, né? Esse narcisismo hoje, pela visão da psiquiatria, Adriano, ela é diagnosticada de alguma forma? Sim. Ele se encontra tanto na Classificação Internacional de Doenças como no nosso DSM, que é o nosso manual também, né, de doença psiquiátrica. Então, quando uma pessoa chega a ter esse diagnóstico, é porque ela tem muito prejuízo com esse comportamento e traz prejuízo para as outras pessoas. Então, é como eu sempre falo, tudo que tem nos compêndios de psiquiatria é humano. O problema é quando isso vira um problema, né? Quando isso se junta a outras coisas e vira o que a gente chama de síndrome, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas. Então, mas narcisismo, então, é uma síndrome. Fulano é vaidoso. Tá, mas quem que não é? Né? Mas é um vaidoso patológico. Né? Ele não costuma gostar muito de ser contrariado, mas também quem gosta de ser contrariado. Mas é de uma forma patológica, ele cria problemas. Então, isso traz prejuízo para a pessoa, né? Ele tem as ideias mirabolantes, ele gosta de uma forma exagerada de ser admirado, ele não aceita ser colocado em segundo plano, mas tudo isso são coisas que são nossas.
Mas, no narcisista patológico, isso é de uma forma totalmente fora da caixa, que traz um prejuízo enorme para ele. Aí que está a diferença, né? Assim como tristeza e depressão, né? A tristeza, todo mundo tem. A depressão é uma tristeza que vem com outras coisas, é que de uma forma patológica também, que causa prejuízo para a vida da pessoa. Ô, Adriano, no caso, a gente estava falando, né? Você falando desse sintomas, né? Na verdade, sintomas. E aí, aqui no off, você falou assim, o narcisista, ele só melhora quando ele tá para morrer, né? Que ele não tem da onde tirar mais, né? Mas aí eu ainda falei pra você, mas tem uns que nem assim, né? E aí você falou que quando passa disso, aí já entra na psicopatia, não é isso? Na verdade, nem todo narcisista é psicopata. É um psicopata. Mas todo psicopata, pelo viés da psicanálise, é um narcisista em último grau. O grau mais elevado do narcisismo é a psicopatia, porque a pessoa, ela se prioriza tanto em detrimento do outro que ela não vê o outro de forma nenhuma. Ela só obedece às regras dela, ela manipula tudo de forma a ter o ganho dela, não ter o ganho do outro, ela perde completamente a empatia. Então, assim, a pessoa, por exemplo, com transtorno de personalidade narcisista, ela tem empatia pelo outro. Carece de empatia, mas ela tem, porque ela pensa muito em si. O psicopata não tem, entendeu? Aí, como você fala da questão porque, por exemplo, as pessoas falam, mas adianta uma pessoa narcisista ir fazer terapia? Para alguns adianta, dependendo do nível, sim. Assim como toda doença tem graduações, né? Mas é muito difícil, porque ele é como acontece com o Narciso, né, no mito, né? Se ele se conhece, ele morre. Então, o narcisista, como ele tem uma autoestima muito baixa, ele usa toda aquela grandiosidade como defesa, fica muito difícil ele tentar conviver com quem ele é, porque a terapia vai fazer com que isso aconteça. Com que ele entenda, porque ele não entende, né? Que aquilo tudo que ele viveu é uma fantasia. Só que ele não é um coitado por causa disso. Porque muitas vezes nas relações, as pessoas ficam assim, coitado, porque ele precisa de ajuda, ela precisa de ajuda, ele teve uma infância difícil, foi tudo difícil. Não, mas não é um coitado por causa disso. Ele usa isso justamente para ganhar mais confiança da vítima, né? Eles são extremamente passivo-agressivos, né? No sentido de que, às vezes, vão colocar numa relação conjugal, tá? Que é o que acontece muito. Com características narcísicas, vamos colocar. Segue um padrão, né? Um parceiro conheceu uma outra pessoa, tá? E aí essa pessoa é maravilhosa, porque a paixão causa isso, a gente fica cego, a gente abdica do nosso narcisismo pessoal pro outro, porque tudo no outro é perfeito. Então a gente não vê os erros. Isso é falta de narcisismo nosso, é falta de amor próprio, tá? Porque a gente quer fazer tudo. Tem pessoas que, em situações extremas de amor, ela pulando a ponte, e sem ter nenhum transtorno de personalidade ou depressão antes, entendeu? Por causa disso, por causa que você investe tanto no outro, que você acaba perdendo o investimento em si. Quando você entra numa relação dessa, ele é como se fosse, eu falo, um predador, né? Ele vai na vítima correta. O narcisista, ele sabe que aquela pessoa tem insegurança. Ele sabe que aquela pessoa tem as inseguranças particulares dela, e ele vai ali, ele massageia aquilo, ele vai ali, ele cria o terreno dele, ele dá uma falsa sensação de segurança e de que a relação é perfeita. E tudo manipulação. Não foi real, é manipulação. Quando ele quando ele fecha esse primeiro ciclo, vem o ciclo que ele começa a instigar a pessoa, começa a vir a passiva-agressividade, porque ele já conquistou. A mulher lá está apaixonada, faz tudo por ele, todas as inseguranças ela acha que ele é o homem da vida dela, e aí ele começa a falar, você tá gorda, você é isso, você não é tão boa assim, aquela sua amiga não é legal, porque ele sabe que aquela amiga vai abrir o olho dela uma hora, ele saca as pessoas ao redor, aquela pessoa da família não é legal, então ele começa a encapsular a pessoa, sem que ela perceba, que o pior é isso, é que a pessoa não percebe, entendeu? E aí, na fase seguinte, é onde ele começa a praticar efetivamente onde há a ação narcísica dele. O que ele precisa para se sentir bem? Diminuir o outro. Ele não sente bem pelo mérito dele, ele sente bem em detrimento do outro, diminuindo, ele faz isso diminuindo. E aí ele começa a ter esse jogo de morde a sopra que é confuso, porque ele implanta dúvida na vida do parceiro, da parceira. Como? Mas eu não sou mais tão bom por sua causa. A gente não é mais feliz por sua causa. Aí a pessoa fica esperando aquele amor que ela viveu no início e ela se acha culpada por aquele amor não ter mais. Então ela se torna uma eterna endividada com esse amor. Tudo está sendo ruim por minha causa. E se a pessoa quer sair, ele ainda fala, você nunca vai encontrar ninguém como eu. E qual que é a referência de relação maravilhosa? Foi o começo. Porque além de tudo, eles ainda costumam ser muito bons de cama. Entendeu? E isso também é tática. Porque eu costumo falar para as pessoas, ele precisa ser bom para ser ruim. Porque se ele fosse um cara, sexualmente, né, razoável ou bom, ou um cara que apaixonante, tudo dentro do normal, né? Primeira oportunidade que tivesse, você saia fora dessa. Mas não, tem que ter uma coisa tão exagerada e que preencha tanto a outra pessoa, que é uma forma também de ter vínculo. E aí a pessoa fica se achando tão... Ele vai tirando todas as camadas, que no final a pessoa ela não tem mais nada. Então ela acha que ela não é capaz mais de se relacionar com ninguém, ela não consegue mais sair daquilo, ela não tem mais amigos, ela já se afastou até da família, e ela não se vê mais como sair. Justamente o contrário, né? Porque o melhor, ele está no topo dos bons. E o pior, ele está abaixo dos ruins. Mas ele está, se a gente for ver numa questão gráfica, ele é o melhor dos piores, é o pior, entendeu? Então, na verdade, o narcisista invertido, eu volto a falar, né, é um termo ainda que existe na psiquiatria, um termo que tem sido falado apenas, né, tem sido descrito em alguns lugares, por enquanto, né, pode ser que ainda seja cunhado, mas é aquela pessoa que sempre age de uma forma que ela tem que ser a pior de tudo. Ela já chega no lugar, ela é pior, por mais que você fale. E aí, com essa questão, assim como o narcisista, ele se sentindo melhor, ele busca admiração, o narcisista invertido, ele se sente pior e ele quer compaixão.
Então é uma forma de, tipo, você quer tirar aquela pessoa dali, mas se ela sai desse lugar de estar pior, que ela se colocou e que ela tem ganho com isso, ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Uhum. Então ela precisa se manter ali. Então, são pessoas que muitas vezes elas acabam sofrendo em silêncio, manipulam o outro através do silêncio, porque o narcisista também manipula, mas o narcisista invertido também. Você nunca sabe o que está pensando, entendeu? Elas são pessoas assim que guardam muita mágoa, e aí na hora chega e derrama tudo para também te deixar culpado, porque o narcisista age muito através da culpa, porque a culpa é um fator de manipulação muito grande, né? A culpa é um dos piores sentimentos, porque te prende ao outro, te deixa em dívida com o outro, né? Mas é um termo assim que está começando a ser falado. Da mesma forma, por exemplo, não é um termo técnico, mas o termo gaslighting, né? Que é um termo muito usado hoje, que é muito usado pelos narcisistas, por exemplo, numa relação, vamos colocar numa relação, e aí é amorosa. A mulher chega e fala, olha, isso que está acontecendo, isso. Gaslighting, tipo assim... Você é louca. Ele não valida, entendeu? E aí você acaba duvidando da sua própria sanidade, porque você fala, não, mas né, você dá tanta credibilidade pro outro que você acha que a pessoa doente é você. Então é um termo também, que é um termo que não é tecnicamente falado, mas é um termo que hoje está sendo muito cunhado. E que é muito característico desse tipo de padrão de comportamento. Entendi. Né? Ô, Adriano, a pessoa já nasce narcisista ou ela vai adquirindo isso ao decorrer da vida? Não, ninguém nasce narcisista, né? Eu acho que assim como qualquer alteração de personalidade, isso tem fatores genéticos que ajudam a contribuir, mas o meio ambiente também é multifatorial, né? O meio ambiente, as experiências de vida que ajudam também a moldar, né? Então, a gente tem que entender que o narcisista, ele é aquela criança mal resolvida que quer tudo do jeito dela e quer voltar a ser o centro do universo e não quer nunca deixar de sair desse papel. E aí, quando vira um adulto, como é que ele faz isso? Manipulando, bajulando, né? Desprezando para se sentir melhor. Então, é o que a criança no começo faz, né? Como ela é o centro do universo, como tudo acontece ao redor para ela, imagina o adulto fazer. Como é que o adulto age dessa forma? Porque a criança chora, né? A criança faz xixi na cama, né? A criança ri, todo mundo ri para ela, mas e na vida adulta, como é que a gente manipula? Né? Então, o narcisista, ele tem um quê, sim, de perversidade. Eles são perversos, né? Não é um coitadinho. Então, ninguém nasce. Eu acho que é toda uma estrutura que é formada. Tanto que você vê que, tipo... Mas pode ser um adulto e se tornar um narcisista adulto. Sim, com certeza. A gente costuma dar o diagnóstico depois de 16, 18 anos, né? Enfim, quando é jovem. Mas muitas pessoas, assim, adultas, a gente vê, né? Como eu falei, 6% da população. Não é tanto quanto falam, né? Que hoje em dia todo mundo com relacionamento frustrado acha que meu ex não deixou eu sair tal dia, ele é narcisista. Não, né? Assim, virou um xingamento. Não, mas ela também é. Ou ele também é, todo mundo é. Mas a gente vê certos padrões de comportamento do relacionamento narcisista que se repetem, né? Que essa paixão logo no início, jogar culpa, nada dá certo por conta do outro, quando volta aquela explosão de amor e depois ele joga tudo na cara ou ela joga tudo na cara de novo, e sempre a vítima tem aquela esperança de que vai mudar, e sempre a vítima tem a culpa, né? Que a culpa é sempre dela, e ela não consegue sair porque ela não tem autoestima para isso mais. E é por isso que é importante buscar ajuda, porque ali ela já perdeu os amigos, ali ela já perdeu as pessoas próximas, porque o narcisista já encapsulou aquela pessoa, né? E as relações narcísicas, elas geralmente seguem de uma repetição. Quando eu pego, por exemplo, paciente que está passando por um relacionamento assim, com um narcisista clássico, tá? Vítima de um narcisista clássico. Você vê, aí a gente costuma perguntar, como é que era sua mãe com seu pai? Como é que era a relação em casa e tudo? Aí você vê, minha mãe era muito assim com meu pai, ou meu pai era muito assim com a minha mãe. A pessoa vê aquilo como uma relação de referência, por mais disfuncional que seja, repete aquilo. Então, o processo de tratamento é importante, na psiquiatria, porque as pessoas tratam ansiedade, depressão, porque chegam desse jeito, né, de uma relação dessa, mas para a pessoa também fazer psicoterapia para ela se estruturar e se fortalecer. Porque, assim como emocionalmente a vítima precisa do narcisista, o narcisista precisa da vítima também, para poder se impor e para poder se sentir melhor. Ali tem uma troca. E esse vínculo é muito difícil de ser quebrado. É muito difícil, precisa de muita terapia. Porque o narcisista sabe onde pega. Ele conhece o ponto fraco da vítima, entendeu? Então isso é muito difícil da gente articular, e às vezes coloca a própria vítima contra a gente, médico. Você está indo nesse médico que está fazendo a sua cabeça, contra o psicólogo e tudo. Então é um processo, e muitas vezes as pessoas são muito vítimas também de muitos homens narcisistas, as mulheres, porque a mulher tem muito essa questão de querer ajudar, e eles se fazem muito de vítima. Sim. Né? Então, coitado, minha infância foi assim, eu sofri abuso, eu tive tantas coisas e tal. Ok, mas a personalidade narcísica, ela tá ali. Você não vai poder ajudar a pessoa a não ser narcisista e viver aquele love bombing do início, porque aquilo foi tudo uma farsa. Você não vai conseguir viver isso de novo. Entendi. Eu acho que é uma das relações mais difíceis de sair, né? Porque tem muita gente que não consegue enxergar que está passando isso, né, Adriano, também, né? Eu acho que às vezes é mais fácil, quer dizer, não digo que é mais fácil, né? Eu acho que às vezes é mais identificável o narcisista, né? Você saber que a pessoa é narcisista do que a pessoa vê que está sendo vítima daquilo ali. O problema, Michele, é que o narcisista, para os outros, ele é muito Cara, gente boa. você tá falando esse negócio, eu tenho uma amiga, a gente nem se fala mais por causa de um relacionamento que ela tinha, entendeu? Porque o cara era um escroto, assim, um babaca, e ele era mais novo que ela, ele chamava ela de velha, e ele andava com o carro dela, mas sabe? Andava com o carro dela, e a gente saía, ela bancava tudo pra ele, viagem, tudo, e ele xingava, sabe? E aí,
acabou que, tipo assim, ela afastou de todo Sim. mundo, né? Hoje ela não está mais com ele, ela já tá no outro relacionamento, inclusive encontrei com ela esse tempo atrás. Ela ainda falou, vamos sair, né? Agora eu tô bem, não sei o que e tal. Mas assim, quebrou, sabe? Quebrou aquela, né, amizade e tal. E aí você tá falando, eu tô vendo tudo aquilo. Muita gente. E assim, uma pessoa super bem instruída, sabe? Morou fora, aquela coisa toda. E assim, ela não enxergava essas coisas. Não enxergava o que ela... É impressionante o poder de persuasão do narcisista. É impressionante. E era incrível, a gente ficava assim, gente, não é possível que ela não tá vendo isso, cara, umas coisas assim, bizarras, sabe? Dele ficar até com mulher. Não, sabe? Não. E a culpa é dela. É. Tô ficando com mulher porque você é velha, você não me satisfaz. Isso. Tipo assim, a pessoa... Não, e outra coisa, a pessoa pode pegar a mensagem na cara, tipo assim, o que essa mensagem eu vi no seu celular? Não, você não tá vendo nada disso, a pessoa ainda é duvida dela mesma. Maluca. Duvida dela mesma, é impressionante, Michele. E assim, eu costumo falar que a relação, né, que quando você cria essa dependência emocional, é igual um vício em droga. Porque quando eu falo com meus pacientes, eu falo, olha, você tem que se ver agora como uma pessoa dependente de droga. Porque você saindo dessa relação, você vai ter abstinência. Não, você vai ter abstinência. Tá. Você vai querer voltar, você vai ficar desesperado para voltar. E ele vai ser tudo que você sempre quis quando voltar, porque faz parte do jogo, entendeu? É tudo jogo. E como eu te falei, muitas vezes as pessoas conhecem, você tem uma amiga que tá namorando um cara. Você vai conhecer o cara, você de cara não vai achar que o cara é um babaca, pode achar que o cara é maravilhoso, porque eles são assim. Eles são um personagem perfeito da porta para fora, né? E aí quando chega na relação, e às vezes, vamos colocar no fato da sua amiga, às vezes você conheceu o cara, achou o cara super gente boa. Pô, ela tá com um cara legal e tudo. E por trás, ele já tá nessa fase de começar a diminuir ela e afastar dos amigos, né? Ela vive uma relação tão que todo mundo admira, que acha linda por fora, que vai na igreja, que leva na igreja, que é aquele casal que todo mundo admira, que ela não consegue nem ver a possibilidade de se abrir com alguém e falar que eu estou vivendo uma situação em casa, porque ninguém nem vai acreditar nela, porque a imagem que ele passa é uma imagem maravilhosa. Nossa, é muito tenso, gente. Bom, vou pro intervalo e já volto, pessoal. Porque aquele filho que ele vê que pode ser uma pessoa que tenha uma expectativa melhor dentro da vida, que possa ter mais oportunidade, que tenha uma desenvoltura melhor, que tenha mais talento, que tenha mais habilidade, que é ameaça para o narcisista. O outro, não. O que ele faz? Ele vai fazer, ele vai diminuir o filho, né, que vai virar o filho de lata em detrimento do filho de ouro. Isso acontece muito. Então, o filho de lata, ele tenta a todo momento, insistentemente e incansavelmente, agradar, vamos colocar um pai narcisista. Se o filho de lata faz qualquer coisa que possa ser muito bacana, faz alguma coisa que seja muito gloriosa, tira uma nota boa, qualquer coisa, ele pode até dar os parabéns, mas ele sempre vai mostrar que aquela criança não é suficiente. A outra pode tirar uma nota mais ou menos que ela é muito boa. Sempre vai haver o fator comparativo. Por quê? Porque ele sabe que aquele é ameaça para ele. E essa criança, que é filha de pai narcisista, ela cresce com muita insegurança, porque ela não vai se achar suficiente para nada. E essa autoestima ela fica muito comprometida. Por quê? Vira um adulto com sentimento de insuficiência. Esse adulto com sentimento de insuficiência, ele nunca vai atingir o nível máximo de desempenho dele. Por quê? Se ele atinge, ele vai achar que ele não é capaz de ficar naquele lugar, ele vai se sabotar para sair daquele lugar. Se essa criança, quando vira adulto, consegue uma relação boa, né, consegue se relacionar com alguém bacana, ele vai achar como adulto que não merece aquela relação. E vai sabotar a relação e vai buscar uma relação para repetir o narcisismo. Geralmente, filhos de pais narcisistas buscam relacionamentos com pessoas narcisistas, né? Porque repete o padrão. Mesmo, né, depois tendo uma clareza disso, mas é uma busca de padrão, que tem que fazer terapia para poder identificar, enfim, e não cair nessa armadilha. Mas o problema dos pais narcisistas geralmente são pais que nunca vão identificar nos filhos, porque filho é a coisa mais importante que um pai pode ter. Tá? Se você trata aquele tesouro que você tem como um ouro de tolo, aquela criança vai ser um adulto que vai ser um ouro de tolo a vida inteira. É aí que está a diferença, né? Não tem sentido, porque acho que para a criança, quando vira um adulto, ele acha aquilo tão surreal, o pai ou a mãe narcisista ter tratado ele daquela forma, que isso gera uma angústia muito grande, isso gera uma revolta muito grande, porque não era para ter sido desse jeito. E aí você vê que esse pai trata os primos muito bem, os primos da criança, vê que esse pai trata as pessoas muito bem, e por fora ele trata as pessoas também muito bem, mas por dentro ele está sempre invalidando o próprio filho. Né? Por quê? Porque para ele é uma ameaça e ele precisa invalidar. E a criança cresce com o sentimento de invalidação. E ela vai levar a invalidação para a vida dela toda, para todas as relações. De emprego, amorosas, de tudo, se ela não se tratar. Por isso que é importante. Então, criam-se crianças com uma autoestima muito comprometida. São questões, né, que como é família, a gente, quando é adulto, a gente sempre orienta a ter o distanciamento saudável, porque sempre vai atingir. Mas eu nunca vou conseguir me livrar da questão do meu pai, me tratar dessa forma. Você vai conseguir com que isso te afete menos, mas ele é seu pai, vai ser sempre ser. A voz dele sempre vai ter muito poder, entendeu? Então isso é muito complicado. Nossa, tô vendo um filminho assim, né? Adriano, gente, infelizmente eu tenho que terminar. Eu queria que você passasse aí para quem quiser, né, saber um pouco mais, quem escutou a gente, né, acendeu aquela luzinha, né, ou que está passando, né, com uma pessoa que é narcisista, ou que sentiu que tem um comportamento narcisista, né, que eu acho que difícil. Isso é importante, é difícil, né, a pessoa não assume. O narcisista fala que o narcisista é o outro. Né,
Então, tá vendo aí a galera que fica tem falando isso aí, ainda, né? Todo mundo é Eu narcisista. sempre falo, descobriu que o parceiro, a parceira, a mãe, o pai é narcisista, não fala, só lida com isso. Porque se você falar, ele vai falar, olha, eu li, você tem tudo aqui, tudo é você. E a pessoa que tá vítima ainda vai acreditar que quem é narcisista é ela, entendeu? Isso acontece demais. Então, mas aí não sei, né? Vai que tem um milagre, né? Vai que tem um milagre Um aí. narcisista humilde, né? Isso é. Quem quiser conversar com você, Adriano. É só acessar o Instagram lá, Ganan Consultório Médico. A gente tinha aberto uma caixinha de pergunta, né? Se alguém quiser perguntar, depois eu vou estar respondendo. Obrigado, Michele. Adianta, Adriana, nesse tempo que você está, né, não sei se você está com pacientes narcisistas lá, a pessoa melhora? Não, o narcisista não procura tratamento. Não, né? As pessoas que... Gente, como pode isso, né? Porque quem procura é a vítima. É, a vítima. É a vítima que está falando. Então, assim, é aquela velha e conhecida história, né? A gente busca terapia por pessoas que precisam e não fazem. E o narcisista pode até fazer. Para manipular o psicólogo, porque o psicólogo não conhece o outro lado da moeda, né? Vai falar que a outra é de tal jeito e tudo, e para falar que estou me cuidando, então vai ser tudo feliz de novo. Eles são terríveis. Viu? Estou me cuidando por sua causa, estou investindo no nosso amor. É terrível, Michele. Nossa, enfim, é isso. Gente, então tá. Eu já passei isso aí também, viu? Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo já passou. Quando as né? pessoas chegam para mim, eu falo, gente, todo mundo já passou, só não pode repetir. Entendeu? Não pode repetir. Verdade. Adriano, muito obrigada mais uma vez. Super agradeço, que é isso. Um prazer, sempre. Prazer te receber aqui sempre. Adoro até as nossas conversas do off aqui do também. Off, se o microfone ficasse aberto. Pois é. Camille, minha amiga, tá aqui. Obrigada, amiga, mais uma vez. E ontem eu chamei ela 11 horas da noite, né? Amiga, o que a gente vai falar amanhã? Desculpa o horário. Ela não tem isso não, amiga. Pode me chamar o que você quiser. Eu falei, é ruim, hein? Eu falei pra ela, é ruim, hein? Não, pode me chamar o que eu quiser. Eu falei, é ruim, hein? Tem gente que me chama essa hora que eu não gosto, não. Eu fico puta. Adriano, obrigada mais uma vez. Obrigado. Gente, é isso. Vou ficando por aqui, tá? Quem não conseguiu ouvir o meu papo com o Dr. Adriano Ganan, vai ficar lá salvo no Spotify pra vocês, tá? E eu volto amanhã às 3h15 da tarde com mais um Vibe Fashion pra vocês, tá? É isso. Beijo. Fui.